Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a aula de número 18 do curso de SQL Server. Você já viu as aulas anteriores? Se você não viu, acesse www.alessandrotrovato.com.br e acesse o catálogo virtual de aulas que eu disponibilizo para você. Lá você encontrará um catálogo com todas as aulas que eu tenho no YouTube. Isso facilita bastante os estudos, pois no YouTube você não vai encontrar as aulas na ordem correta. Nessa aula nós vamos falar sobre as funções de texto. E antes de começarmos, não esqueça, deixe o seu curtir aí no vídeo. Com isso você ajuda ao vídeo e a esse curso ter um pouco mais de relevância para o YouTube. Vamos começar. Vamos abrir aqui o SQL Management Studio. Essa aula específica vai ser para visualizarmos mais algumas funções de texto. Ainda haverá aula 4, pois as funções de texto são muitas no SQL Server e podem nos ajudar no dia a dia. Nessa aula nós vamos ver as funções ltrim, que serve para retirar espaços à esquerda, rtrim, que serve para retirar espaços extras à direita de uma string, R de right, L de left, patIndex, você vai ver para que serve essa função em breve, replace, replicate, enroscou, e reverse. Todas essas funções estão disponíveis no SQL Server. Vamos começar então com a primeira função, a ltrim. Vamos eliminar então os espaços à esquerda. Vamos usar aqui um select simples, select ltrim. Você pode digitar em letras maiúsculas ou minúsculas como quiser. Veja que o próprio SQL está sugerindo que é uma função interna ltrim e ela precisa apenas de uma expressão do tipo nvarchar. Nós vamos dar aqui um ltrim e vamos inserir vários espaços antes do meu primeiro nome. Fechando parênteses, ponto e vírgula, e ao selecionar e pressionar o F5, você vai ver o resultado, o meu nome, sem esses espaços à esquerda. A função ltrim ou lefttrim faz justamente isso. Agora, tome cuidado, pois se você pretende eliminar os espaços à esquerda, mas você tem qualquer caractere antes desses espaços, observe. Ponto e vírgula, F5, você vai ver que os espaços não são eliminados. A função ltrim só remove espaços que estejam livres à esquerda da string, não entre as palavras. Para isso nós vamos utilizar outra função que veremos em breve. Vamos utilizar um pouquinho mais daquele conceito de variável que vimos na nossa última aula. Vou declarar uma variável do tipo varTexto e ela vai ser uma varchar de 50 caracteres. Ponto e vírgula. Declare vai fazer para que declaremos a nossa variável. O comando set vai fazer com que a minha variável seja inicializada. Então, set varTexto vai ser igual a um monte de espaços e um texto qualquer. Esse é um texto para teste do ltrim. Ponto e vírgula. E agora observe, opa, não tem esse parênteses no final, ponto e vírgula. Agora nós vamos dar o nosso select. Enter, select, ltrim e vou utilizar a nossa variável ao invés de digitar uma instrução de texto. E vou renomear isso como teste. Se dermos um F5 aqui sozinho, você se recorda que a nossa variável não foi inicializada. Eu preciso selecionar todo esse nosso conjunto e pressionar o F5. E aí você vai visualizar que os espaços que existiam à esquerda do meu string foram eliminados. Aqui está o resultado. Outra forma de fazer isso é assim, select, resultado é igual e vou copiar a nossa instrução ltrim da linha anterior. Vou tirar o alias. Agora, se executarmos esses testes, observe que eu tenho aqui uma declaração de variável, uma inicialização de variável e dois selects utilizando essa variável. Se eu der um F5, você vai ver duas janelas com o mesmo resultado. Uma chamada de teste, pois foi o alias que nós utilizamos aqui na janela número 1, e a segunda, um alias chamada resultado, que é uma outra forma que nós temos de trocar esse nosso título da nossa coluna em um select. A função ltrim é bem versátil e permite a você fazer esse tipo de substituição. Da mesma forma, nós temos a função rtrim, e você com certeza já sabe como ela opera. A função rtrim, ela retira espaços à esquerda de uma string. Se dermos select rtrim, abrir parênteses e eu escrever aqui Alessandro e vários espaços,
Quando nós executarmos essa nossa consulta, você vai visualizar que ele retira os espaços à esquerda. Não dá para ver, então já que não dá para ver, o que nós vamos fazer? Usar uma função que nós já conhecemos, que é a função len, para visualizar a quantidade de caracteres. Vamos vamos utilizar a função len na nossa string sem a retirada dos espaços. Observe, ela tem 10 caracteres, ela tem 10 posições. E aqui, quando nós vamos dar um len do rtrim, você vai ver as mesmas 10. A instrução len não conta os espaços. Se nós colocássemos aqui qualquer outro caractere e executássemos a função len, observe que aí ele passaria a contar todos os espaços. A função len está preparada já para desconsiderar os itens à esquerda. Então tome cuidado, pois se tivesse um x aqui e contássemos através do len, teríamos o mesmo resultado. Você precisa prestar atenção como a sua string está lançada aí na sua query ou no seu banco de dados. Usando o mesmo esquema, vamos usar as nossas variáveis. Declare @var texto2 vai ser do tipo varchar de 50 posições. Nós vamos setar essa nossa variável var texto2, que vai ser igual ao texto este é um texto para teste do rtrim, um monte de espaços e fechando aqui o ponto e vírgula. Na sequência nós vamos dar o select rtrim de @var texto2. Selecionando todo esse conjunto e pressionando F5, você vai ver que os espaçamentos aqui à direita foram eliminados. Se você acha que esse vídeo está muito rápido, então faça uma pequena pausa, pratique os conceitos e depois retome. A próxima função é chamada de patIndex. Essa função, como tem um nome diferente, eu vou escrever aqui. Ela retorna a posição inicial da primeira ocorrência de um padrão. Também é uma função de texto. Vou dar um exemplo bem prático agora. Select patIndex e eu quero procurar com o símbolo de porcentagem, o termo que eu quero procurar, o símbolo de porcentagem, vírgula, na string Alessandro Trovato. Esse controle indica que a busca vai ocorrer do termo tro, não importa se está no começo, no meio ou no fim. Quando você utiliza o percentual entre strings, significa que esse texto que está aqui no meio pode estar em qualquer posição do nosso texto. Isso é ótimo para fazer buscas de texto em strings grandes. Se rodarmos aqui o nosso select com F5, você vai ver que ele vai retornar o tamanho 12. 12 indica que a palavra tro, ou a expressão que ele está procurando, começa na posição 12. Se nós analisarmos o meu nome, Alessandro, ele tem 10 posições, 11 com espaço e 12 do Trovato. A extração de texto, nesse caso, precisaria começar a partir da posição número 12. Vamos ver mais alguns exemplos. Select patIndex. Agora eu quero pesquisar com o símbolo de porcentagem a letra A, vírgula, na palavra terça. Se executarmos, você vai ver o retorno da posição 5. Aqui eu estou dizendo literalmente para a função, olha, você vai procurar qualquer palavra ou em qualquer posição em que a palavra ou string termine com a letra A. Se eu colocar aqui sábado, escrevi errado, sábado, e executarmos essa nossa query, você vai ver que ela dá 0, porque a palavra não é terminada em A. Por isso, eu deixo aqui terça, e ao pesquisar você vai ver o retorno 5. Também é possível utilizar esse símbolo de percentual em outro local. Observe, patIndex. Eu vou colocar agora a percentual na palavra Trovato. O que você acha? Você acha que vai dar algum retorno essa nossa procura? Se eu executar, o retorno será 0, ou seja, ele não encontrou. Esse retorno específico está procurando a letra A no começo da minha string. Então, em qualquer outra posição, desde que comece com a letra A.
Se nós trocarmos isto aqui para Alessandro e eu pedir para executar esse select, você vai ver que ele vai encontrar na posição número 1. Dessa vez está certo. Podemos utilizar aquele outro método também, select position, ou posição, né? Posição é igual a pat index, e aí eu vou fazer a busca de at, vírgula, na string Alessandro Trovato. Observe que AT está em letras minúsculas e esse AT aqui, ele começa em que posição? Se nós executarmos essa nossa query, você vai ver que ele está na posição 16. É aqui o AT. Se eu colocar essa letra A com letras maiúsculas e pedir para encontrar, você vai ver que o resultado é mesmo. A função patIndex, ela não procura, não é case sensitive, ou seja, eu não preciso estar com as letras em maiúsculas e minúsculas para poder, ele não diferencia. Novamente, select posição é igual patIndex. Agora nós vamos procurar com outro caractere coringa que é o underline. Observe, o underline aqui pode ser substituído por qualquer caractere. É a posição, ou seja, esse é um caractere coringa que não importa o que esteja aqui. Eu vou colocar aqui Trovato, trov, vírgula, e vou procurar na minha string Alessandro Trovato. Ao executarmos essa nossa query, você vai ver que a posição é 0. O que eu vou precisar fazer é colocar a letra T e pedir para que ele pesquise, mas colocando o símbolo de percentual. Perceba que sem o símbolo de porcentagem, ele não vai conseguir fazer a busca correta. E se eu colocar a letra T em minúsculo, como eu falei anteriormente, ele vai encontrar na posição 8 também, pois ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. Vamos fazer um teste agora. Vou dar um declare e vou utilizar agora uma variável chamada var texto3. Ela vai ser do tipo varchar de 100 posições. Nós vamos iniciar essa nossa variável set var texto3, que vai ser igual ao seguinte texto. Aqui é o canal do Alessandro Trovato no YouTube. Perfeito, veja que essa string é uma string já maior. O que nós vamos fazer é utilizar agora um comando que você ainda não viu, se chama substring. Se você conhece VBA, sabe que a função substring é a mesma do mid. Ele extrai um texto a partir de uma posição específica. Você vai ver mais exemplos futuramente. O que eu quero fazer? Eu vou usar a função substring, abro parênteses. O primeiro argumento é uma expressão, ou seja, onde está o texto que eu quero procurar? Ele está na variável var texto3, ponto e vírgula. Vírgula. O segundo argumento da função ele apagou, então eu vou voltar aqui apenas para que você possa ver. É start position, que é a posição inicial, que é um número inteiro, e o tamanho é o terceiro argumento. Vamos lá. Select substring de var texto3, vírgula. Eu quero então agora dizer que eu quero que ele procure a partir da posição número 1 e eu quero que ele retire 7 caracteres. Se eu simplesmente usar esse comando aqui, um F5, ele vai dar erro, então eu preciso selecionar todo o declare e dar um F5. Ele vai extrair as 7 primeiras posições, mas não é isso que eu quero. Eu preciso que ele eu quero que ele extraia a palavra trovato. Então eu não sei qual é a posição inicial. Então nós vamos substituir esse nosso argumento aqui pela função patIndex. E a patIndex vai procurar trovato a partir da minha variável texto3. E aí sim, quando ele encontrar, ele vai extrair 7 posições. Selecionando todo o nosso texto e pressionando o F5, veja que ele extraiu o trovato. A primeira parte do programa que é executado é esse. A primeira parte da query é a identificação da posição da palavra trovato lá na variável. Ele vai dizer que essa variável ou esse texto começa nesta posição. E a partir desta posição retornada por essa função, nós vamos extrair 7 caracteres. Esse número aqui do patIndex, se nós colocarmos aqui um select para ela, você vai ver, quando executarmos a função, que ele localizou o meu nome na posição 30, o trovato. Então, a partir da posição 30, ele vai extrair 7 caracteres e mostrar apenas o Alessandro.
É muito interessante essa função, pois você pode fazer esse conjunto, você consegue eliminar, buscar dados e ainda usar isso dentro de uma outra instrução de forma aninhada. Outra função que vamos ver nessa aula é a função replace. A função replace, ela substitui caracteres em um campo. A maneira mais simples é esta, select, replace. Eu quero extrair então a letra A do meu nome, Alessandro Trovato, e quero colocar na segunda posição aqui o que eu quero. Note que ele vai primeiro argumento procurar a expressão que eu quero que remover o caractere, o segundo argumento é aquilo que eu procuro e o terceiro argumento pelo que eu quero substituir. Eu vou substituir a minha letra A pela letra X. Selecionando a query e pressionando a tecla F5, você vai ver que ele vai substituir as letras A do meu nome pela letra X. É possível também fazer a substituição de forma aninhada. Veja só, select, replace. Como o primeiro argumento é uma expressão, eu vou copiar exatamente essa expressão aqui de cima, onde eu troquei a letra A pelo X, e vou colocar aqui dentro. Vírgula. Então nós já temos o primeiro argumento, que é o texto retornado pela função replace. O segundo argumento que eu quero trocar, agora eu quero trocar a minha letra O pela letra XX. Ou melhor, vamos colocar uma letra diferente. Vamos colocar aqui uma interrogação. Fechando parênteses, ponto e vírgula. Ao executar essa query, você vai ver que o meu nome agora não apresenta a letra A e também não apresenta a letra O. Neste comando, a função aninhada replace aqui interna é executada primeiro, substituindo toda a letra A pela letra X. Quando esta função retornar um resultado, nós vamos pegar o resultado e dar outro replace. É muito comum em queries que você vá fazendo essa substituição replace do replace do replace até você ter uma chave ou uma substituição que precise daí dos seus dados. Vamos utilizar a nossa tabela. Select nome, vírgula, data de nascimento. Opa, mas eu não sei os nomes direito, Alessandro. Não tem problema. Nós vamos usar então a nossa tabela de alunos com um alias o A. A ponto, e aqui está o campo nome, vírgula, A ponto, data de nascimento. A tecla Tab faz com que o campo venha para a tela. Vírgula. E aí, se nós analisarmos aqui esse nosso select, se eu der aqui um A.sexo, nós vamos visualizar as informações do aluno. F5. E nesse F5 nós vamos visualizar que o sexo é a letra M e a letra F. Vamos fazer um replace nos nossos dados. Vou selecionar esta query e vou fazer um replace no campo sexo. Replace o campo sexo, vírgula, onde a letra M vai ser substituída pelo termo masculino. Vou colocar aqui um alias e vou executar essa nossa consulta. F5. Você vai ver que agora nós demos um replace no campo, mas eu não consegui fazer o replace no F. Se eu colocar essa função encadeada aqui em outro replace, não vai dar certo, porque nós iremos substituir apenas o que está dentro deste campo. Não é uma instrução ideal usar o replace quando você tiver que fazer substituições de termos em colunas. Para isso, existem outras funções que nós vamos aprender ainda nesse curso aqui de SQL. Próximo passo. Então eu já fiz a substituição, você viu que não deu certo. Um exemplo bem típico da função replace é para os campos de CPF em banco de dados. Vamos declarar aqui uma variável, declare @cpf, do tipo varchar de 15 posições. 15 posições porque eu vou declarar essa minha variável, esse nosso CPF, utilizando os pontos também. Nós vamos dar um set aqui na nossa variável CPF, vai ser igual a um CPF fictício, 3 números 1, 3 número 2, 3 número 3, hífen 44. Esse é o nosso CPF. E agora eu gostaria de fazer então a substituição desse CPF, tirar os pontos e as vírgulas, ou os pontos e o hífen. Está fácil, né? Select, replace a expressão que será procurada, então nós vamos procurar aqui dentro do meu CPF, vírgula. Eu quero primeiro eliminar o ponto por nada. Quando você quiser fazer uma substituição de algo por nada, deixe as aspas simples juntas. Fecho parênteses, ponto e vírgula e vou executar essa nossa query. Ela vai dar um erro porque ele não reconhece a variável.
Vamos selecionar essas três linhas e pressionar o F5 novamente e você vai ver que os pontos da minha variável CPF foram eliminadas. Falta ainda o hífen. Nessa situação é simples, eu posso vir até aqui e escrever outro replace para pegar esse resultado da nossa consulta anterior, vírgula. Quero substituir o hífen, vírgula, por nada. Vou colocar um alias aqui como CPF. E ao executar essa nossa consulta, você vai ver que ele vai dar um erro, porque, novamente, eu não selecionei tudo. F5 e o nosso CPF agora está sem os pontos e sem o hífen. Perceba que essa é uma forma simples. Se você tiver um banco de dados enorme, com muitos CPFs aí cadastrados, você pode fazer essa substituição utilizando o replace. Outra instrução que vamos ver é a instrução replicate. A função replicate, eu embanano para falar esse nome. É muito simples, veja só. Replicate, eu vou falar dessa forma. Eu quero replicar a letra X, vírgula, 20 vezes. Só isso. A função replicate, ela vai replicar o que está no primeiro argumento, o número de vezes que eu definir no segundo argumento. Se selecionar e pressionar o F5, você vai ver que agora eu tenho 20 letras X no nosso resultado. Eu poderia também fazer algo diferente. Olha que interessante. Eu gostaria que todos os meus nomes tivessem um tamanho fixo de coluna, fixo em 50 posições. Vamos passo a passo. Passo 1. Se nós dermos aqui um select na nossa tabela de alunos, você vai visualizar aqui que a coluna nomes, ela tem cada uma um tamanho diversificado. Na linha de baixo, se eu der aqui um select len de nome from alunos, você vai ver que cada aluno nosso possui um tamanho diferente de nome. Para unificar isso, nós vamos utilizar a função replicate. A função replicate vai ser usada assim: select nome mais o replicate, porque eu quero colocar essa letra depois do nome. Vou colocar primeiro com a letra X para facilitar. Como eu quero 50 posições, eu vou colocar aqui, vamos ver aqui o passo 2, que é escrever o select. Como eu quero 50 posições, então eu vou colocar aqui 50 menos o tamanho do campo nome. Essa instrução vai fazer com que o meu select saiba exatamente o que eu quero. Pegar o meu campo de nome e ele vai retornar um tamanho, por exemplo, 20. O meu nome tem 20 espaços. Como eu quero um tamanho fixo de 50, ele vai colocar 50 menos 20 e vai preencher 30 vezes com X. Se selecionarmos aqui e dermos um F5, você vai ver que todos os campos agora possuem o número de X acompanhando ou terminando cada nome. Para ver se o resultado deu certo, eu vou usar aqui o passo 3, que é como se fosse uma auditoria do processo que eu acabei de fazer. Nesse mesmo select, eu vou colocar aqui o comando len de tamanho e vou colocar toda essa nossa string, esse nosso comando dentro do len. Vou dar um alias para ele, tamanho, e vou executar esse select pressionando F5. Você vai ver agora que todos os nomes possuem o tamanho fixo de 50 caracteres. Se você está montando arquivos para envio de banco com layouts personalizados, você vai fazer justamente isso. E ao invés do X, é claro que os bancos pedem um espaço. E aí, se você der um F5, você vai visualizar aqui, nesse caso, a função len, ela não conta espaços à esquerda, lembra? Então você tem que tomar cuidado. Eu preciso verificar que agora o meu tamanho, que a minha query, ela possui esses espaços aqui no final. Todos os meus nomes possuem pelo menos 50 caracteres. Isso é ótimo para que você possa enviar para banco com tamanho fixo. Muito bem, o que mais? Como a função len não conta, você também poderia colocar um X aqui e fazer aqui uma gambiarra na nossa query, mas isso é assunto para outra aula. A função reverse, que é a função final desta aula, que já está com 25 minutos. A função reverse, ela inverte uma string. Olha que bacana. Select, reverse, Alessandro Trovato. Se eu executar essa query pressionando F5, você vai ver no resultado a minha string invertida.
sem que eu tenha todo um trabalho de escrever uma função para isso. Eu poderia, inclusive, fazer um select do tipo reverse no campo nome da minha tabela de alunos. Eu posso fazer isso a qualquer momento e o resultado seria o nome todo invertido dos nossos alunos. Essa função reverse serve para que você possa criptografar uma senha, por exemplo, antes de gravar, e aí você vai fazer o reverse novamente na leitura, e por aí vai. Use a sua criatividade para descobrir como utilizar a função reverse. Vou salvar esse arquivo para download. E por falar em download, esse script e o script de todas as aulas anteriores está disponível para download no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. Lá você vai encontrar os artigos do meu blog, cursos com certificado que eu vendo e suporte técnico se você tiver dúvidas do curso. Lá no meu portal, quando você adquirir, você vai ter certificado de conclusão no final e ainda muito material de estudo como um catálogo virtual das minhas aulas no YouTube para facilitar os seus estudos de uma forma mais contínua, mais cadenciada, sem que você tenha que ficar procurando no YouTube todas essas aulas. Essa é a aula então de número 18 do curso de SQL Server. Essa aula está com 26 minutos, então muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Lembre-se, você só vai aprender esses comandos se você praticar. Então faça uma pausa no vídeo, volte os comandos, utilize o seu SQL Server Management Studio para praticar esses conceitos. Eu tenho certeza absoluta que no final desse treinamento você vai estar mandando muito bem no banco de dados SQL Server. Grande abraço e espero você na minha próxima aula. Até lá!